Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E novamente nós estamos aqui na IBR, na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, para trazer a mensagem do Senhor até vocês, para que assim vocês conheçam cada vez mais sobre a palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Espírito Santo, ó Senhor, pedimos que se faça presente, Pai. Que a Tua presença seja uma realidade em nosso meio. Que o Senhor possa nos guiar em cada palavra, nos conduzir. Que o Senhor possa se sentir à vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Glorifica, pois, o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quebra todas as atuações malignas, destrói, ó Senhor, todas as atuações contrárias. Que o Senhor, então, seja glorificado em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a Tua glória, para a Tua honra e também para a Tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo em um tempo, como Paulo escreveu a Timóteo, sobre os últimos dias que seriam muito difíceis. Isso porque Paulo usou uma palavra muito específica. Ele disse o seguinte: os homens se tornariam mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Se nós, então, começarmos a meditar esta palavra, nós poderemos entender uma coisa, que na atualidade presente, no tempo presente, o qual já sucede o que Paulo falou, as pessoas, então, se apegaram, ficaram amigas do Evangelho, mas não para servir, não para obedecer à palavra de Deus, mas uma amizade que vai fazer com que ela se agrade de ouvir louvores, fazer com que goste até de ouvir a palavra de Deus, mas não pratique a palavra de Deus, não obedeça à palavra de Deus, não realize a vontade de Deus. Então chegamos nesse tempo. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não obedecem a palavra. Infelizmente, há aquelas que também nem mesmo ouvem a palavra de Deus, desprezam totalmente. Se nós começarmos a meditarmos um pouco no passado, nós vamos ver que pessoas, ou melhor dizendo, as pessoas de antigamente, elas têm um tremor a deuses, ou seja, muitas eram aquelas que acreditavam no Deus do Sol, na deusa da Lua, ou na deusa do amor, no Deus da Lua, no Deus inexistente, em Deus inexistentes, Deus do mar, Deus do vento, e por aí vai. E tinha um temor grande, um tremor grande, capaz de fazer com que essas pessoas oferecessem sacrifícios, fossem capazes até mesmo de fazer coisas absurdas por acreditar nessas situações ou nesses deuses. Todavia, nós agora podemos ver no tempo atual, no tempo presente, que elas então perderam esse tremor e temor. Hoje, infelizmente, as pessoas não temem, não tremem mais, não têm mais medo. E por não ter mais medo, acaba então fazendo o que quer, fazer a sua própria vontade. As pessoas na atualidade, muitas são que estão vivendo da forma que quer, ou seja, vivendo, fazendo o que quer de sua vida. E Deus permite. A graça de Deus, ela permite tudo isso acontecer. A graça de Deus permite o homem matar. A graça de Deus permite o homem roubar. A graça de Deus permite o homem invejar, fazer mal ao seu próximo. A graça de Deus permite o homem caluniar. A graça de Deus permite o homem fazer o que bem entender, se embriagar, se prostituir, ser homossexual, ser lésbica. A graça de Deus permite todas essas coisas. Permite, é permitido pela graça de Deus. Todavia, nós devemos entender que a mesma graça que permite todas essas coisas, todos os tipos de males, é a mesma graça que no juízo final, no julgamento final, irá requerer uma alta cobrança. As pessoas então que praticam a prática do pecado, essas pessoas serão cobradas pelo Deus vivo. Essas pessoas serão cobradas pelo Deus de Israel. Cobradas como assim?
Deus olhará para elas e lhes dirá: você cometeu tal pecado. Você, tendo sua esposa, cometeu o pecado do adultério. Você viveu sua vida em fornicação e não buscou viver uma vida casados. Você buscou então a embriaguez ao invés de se encher do Espírito Santo. E por aí vai. Se eu for, podemos ir cada vez mais longe, mas vamos chegar a um intuito melhor sobre isso. Deus irá cobrar todas as pessoas que vivem na prática do pecado e não se arrependem. E tiveram toda a sua vida para se arrepender e não se arrependeram. Então essa é a atualidade da qual nós estamos vivendo. Uma atualidade em que são poucos os ministérios que estão levando a obra de Deus a sério. São poucas as famosas igrejas que estão levando a obra de Deus a sério na rédea curta. Como aqui nós costumamos falar, para vocês que não têm essa expressão, são muitas igrejas que estão vivendo da forma que o diabo quer, e poucas são as igrejas que estão em obediência verdadeira à palavra de Deus. E nós aqui estamos para ajudar a cada um de vocês, vocês que precisam de libertação, vocês que estão tentando de todas as formas possíveis ter um emprego e não conseguem, ou então tem uma amarração, toda vez que busca um emprego dá alguma coisa errada, acontece de outro chegar na frente, acontece então de outra pessoa tomar o seu lugar, ou até mesmo se já estava tudo certo, dá alguma coisa errada, algum comentário é falado e a porta é fechada. Você que tem sua área sentimental destruída, ou seja, presa, tenta com uma pessoa, tenta com outra e nenhuma dá certo. Ou seja, vai tentando, mas sempre acaba em frustrações, em decepções, em tristezas. Vocês que passam por problemas na saúde, dos quais os médicos já falaram, olha, não tem mais jeito, não tem mais cura, vai ter que ficar tomando tais e tais remédios, vai ter que viver dessa forma, vai ter que viver assim para sempre, em base de remédios. Você que também passa por problemas na justiça, tem causas pendentes, as quais os advogados já deixaram claro, olha, é muito difícil, é impossível, vai ser difícil ter jeito. Vocês que passam por todos esses problemas, nós fazemos um convite. Venha até a IBR, localizada em Jericó, na cidade de Jericó, no estado da Paraíba. Rua João Alves de Souza. Aqui, muitos são os milagres que acontecem. Muitos milagres acontecem no tempo presente. Já aconteceram, acontecem e continuará a acontecer. Muitas são as pessoas abençoadas por Deus nesse ministério. As pessoas que se dão oportunidade de serem usadas por Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida, essas pessoas têm a sua vida transformada. E aqui nós estamos exatamente com essa intenção de sermos usados por Deus para a vida de cada um de vocês. Por isso, nós lançamos esses convites. Cultos, quarta, sexta, domingo, às 19h30 da noite. Vigília, das 8 horas da noite até a meia-noite, nas quintas-feiras. E no domingo, pela manhã e no início da tarde, das 8 da manhã até as 3 da tarde, nós estamos em consagração pela vida de cada um de vocês, buscando a Deus para que assim vocês tenham uma vida abençoada. Novamente eu falo, nós estamos aqui com um compromisso sério, um compromisso de fazer vocês entrarem no reino de Deus, entenderem a verdadeira graça, a verdadeira salvação, entenderem como devemos ficar perante o Senhor para entrar em sua presença, porque são muitos que infelizmente estão mudando esse rumo. Como eu falei no início, muitas são as pessoas que estão se tornando amigas do Evangelho, ao invés de ser servas de Deus, filhos verdadeiros de Deus. Querem ser amigos de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Querem ser amigos de Deus, mas não querem ser filhos de Deus. E é por isso que podem então pagar um alto preço, caso não se sujeite à palavra do Senhor. Também quero deixar a oportunidade para o irmão Carlos. Glória a Deus, e reforçando o convite que nós vai fazer, né?
somos parte da IBR, Igreja Batista da Restauração, e o ministério que trabalhamos com a obra de Deus, levando a sério, né? Trabalhamos com cura, com libertação, e algo que jamais vocês ouvirão da nossa parte, né? Até mesmo que nós não trabalhamos com o baú da felicidade para estar profetizando carro para você, não vamos perder nosso tempo profetizando casas para você, mas sim a palavra, sim levar o verdadeiro compromisso com a palavra. Teremos profetizando sempre a salvação, a libertação e a cura por meio da palavra. Estaremos sempre pregando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, ao invés de muitos que vivem somente pregando bênçãos financeiras, viagens para outros países. Não, estaremos sempre pregando a palavra, a santa e pura palavra que liberta, que salva, porque esse é o nosso compromisso, mostrar a verdade do mundo espiritual, né? Levar a obra de Deus a sério, porque o nosso compromisso é levar almas ao Senhor, é sermos usados para levar almas ao Senhor e sempre dar a glória a quem é digno, que é o Senhor, sempre reconhecer que somos apenas vasos usados para que assim o nome do Senhor possa ser glorificado. E sempre, como eu falei, sempre mostrar a palavra verdadeira, sempre mostrar a palavra que era do princípio, né? A palavra que João Batista pregava: arrependei-vos e batizai-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, devemos largar os nossos pecados, devemos largar as nossas transgressões, devemos largar o modo que o mundo vive, o modo que nós vivíamos antigamente, como vivíamos de acordo com o mundo. Agora devemos viver de acordo com a palavra, e é isso que nós estamos sempre a ensinar: o caminho da verdade, a porta estreita. Estamos sempre ensinando que a porta larga conduz à perdição, e tentando conduzir o máximo de pessoas possíveis pela porta estreita, né? Ensinar as pessoas como servir a Deus. Não que nós sejamos perfeitos, não que nós sejamos melhores do que vocês que estão nos assistindo, mas nos arrependemos, nós somos falhos, pecadores, mas estamos buscando melhorar cada dia mais e conduzir também as pessoas que se encontram lá no mundão de onde a gente veio, que assim como muitos se encontram neste momento na droga, assim como muitos se encontram na prostituição neste momento, na criminalidade, nos vícios, nós também um dia já nos encontramos neste mundão de podridão, mas o Senhor nos restaurou, o Senhor fez uma restauração em nossas vidas. Então é isso que estamos aqui para mostrar a cada um de vocês essa noite, a mudança que o Senhor pode fazer na sua vida, a transformação que só o Senhor pode fazer na sua vida. Não foi o pastor, não foi o preso, não foi nem sequer a igreja, mas foi Jesus. Por quê? Porque nós permitimos que o Senhor fizesse essa transformação. Nós nos permitimos ser transformados pelo Senhor, e estamos aqui nessa noite com o compromisso de mostrar esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo, que transforma, que restaura, que cura, que liberta, que arranca dos vícios, que arranca da prostituição, que arranca lá do prostíbulo, que arranca lá da boca de fumo e coloca em lugar de destaque. Basta você aceitá-lo na sua vida. Mas como é que eu aceito a Jesus? É você aceitar que prevalece somente a vontade dele. É você aceitar que não é mais você, não é mais a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. É você decidir largar o caminho de treva. É você decidir largar o mau caminho que conduz à perdição. E como a palavra fala acerca dos dois caminhos, a porta larga conduz ao caminho da perdição, e são muitos que a encontram, porque muitos procuram fazer o que é mal, muitos procuram o caminho da maldade, enquanto poucos acham a porta estreita. Por quê? Porque poucos buscam entrar por ela, poucos buscam o Senhor, poucos hoje buscam ter um compromisso com o Senhor, porque sabem que vão ter que perder. Aparentemente é uma perca, mas se você for parar para pensar, é um lucro, porque você vai estar garantindo a sua vida eterna ao lado do Senhor, enquanto os que não querem perder aqui na terra estão conduzindo a sua vida ao caminho da perdição, para morar eternamente com demônios no inferno, mas porque o Senhor quer.
é da vontade do Senhor que o homem se perca? Não, é o próprio homem quem conduz o seu caminho, é o próprio homem quem dirige a sua vida de rumo à condenação, porque não quer entrar pela porta da graça, não quer entrar pelo caminho da salvação, não quer largar da bagagem do pecado, não quer renunciar os desejos da sua carne, quer viver de acordo com a sua própria vontade, com o seu ego, não quer submeter a palavra de Deus e vai pelo seu próprio rumo, vai pelo seu próprio caminho, jogando a sua vida cada dia mais no abismo, porque não quer reconhecer. Mas aos que largam o pecado, aos que largam os maus caminhos por amor ao Senhor, esses são bem-aventurados, esses têm tido prazer no Senhor, porque verdadeiramente amam o Senhor, porque estão largando tudo. Essa é a maior prova de amor, é o que eu sempre falo, a maior prova de amor do homem para com Deus é quando o homem decide largar o pecado, é quando o homem decide largar o mau caminho, decide largar tudo, não olha para o que vai perder, não olha para o que vai ter que largar, somente o que o Senhor vai fazer por ela, enxerga somente o quão grande é o Senhor. E esse é o único meio, tem que ser por amor, não é forçado. Ninguém serve a Deus por força nem por obrigação, mas por amor, por reconhecimento pelo que o Senhor fez pela vida daquela pessoa. Então, que nós possamos, meus irmãos, andar na luz, que nós possamos escolher a luz do Senhor, e não os caminhos das trevas, porque muitos são os que têm se dirigido pelas trevas, até mesmo muitos que estão em nosso meio, né, nós podemos ver nos tempos de hoje, muitos são os que têm olhado para trás, muitos são os que têm rejeitado o Senhor, que eram de dentro da casa do Senhor, que pregavam, que louvavam, que tinham cargos, mas têm abandonado seus cargos pelo mundo, têm abandonado seus cargos para viver uma vida novamente mundana. E que sacrifício lhes resta a essas pessoas que conheceram a palavra do Senhor e tornaram para trás? Nenhum. Então, que nós possamos servir ao Senhor com sinceridade, com alegria, principalmente com alegria e com amor, porque isso é o que nos conta, isso é o que vale, é o amor. Se não for por amor, de nada nos adianta. Se tudo quanto formos fazermos para o Senhor não for por amor, que nós nem venhamos a fazer, porque nada nos adiantará, fazemos somente por fazer. Então, essa é a minha palavra, eu agradeço aí a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o irmão Davi. Glória a Deus, salve irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, e bem lembramos que servir a Jesus não é fácil, servir a Jesus requer percas, servir a Jesus é um caminho duro, é um caminho sério, que devemos não levar por brincadeira, mas na dureza, na seriedade, porque bem sabemos que para servir a Jesus temos que deixar tudo aquilo que a gente ama, seja as coisas do mundo, no caso, seja festas, seja amigos, seja família, seja prazeres carnais, tudo isso você vai ter que deixar por amor ao Senhor Jesus. Você vai ter que deixar amizades que te afastam do Senhor. Você vai ter que deixar tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. É necessário percas. Até os apóstolos do Senhor teve que perder. Eles teve que renunciar para servir ao Senhor. Até o próprio Jesus falou que para eles, via até eles, era necessário que eles renunciassem. Jesus deu essa aula a eles, disse a eles naquela época que é necessário renunciar, tomar a sua cruz. E venhamos lembrar que não é fácil servir ao Senhor. Estamos aqui hoje porque não foi fácil chegarmos até aqui. Teve percas, teve dores, teve guerras, batalhas, mas chegamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor e estamos aqui dando agora o nosso testemunho, né? Estamos aqui agora pregando a palavra para vocês, para que vocês venham também para esse caminho que é Jesus, que é a única verdade, a única vida. E somente Ele pode te dar a alegria que o mundo não pode te dar. E podemos ver que
é um caminho doloroso. Não é fácil, você vai ter que renunciar, você vai ter que perder tudo. É difícil, é um caminho difícil, porque hoje as pessoas estão negando o Senhor Jesus por tudo nesse mundo. Você diz para a pessoa, você quer aceitar Jesus, mas a pessoa bate no peito e aí diz, olha, eu tenho Jesus dentro do meu coração, eu tenho Jesus dentro de mim já. Mas aí você fala para aquela pessoa, certo, você tem Jesus dentro de você, mas você ainda gosta das coisas do mundo. Você tem Jesus dentro de você, mas nega ao Senhor. Ah, eu ainda gosto de uma cachaça. Ah, eu ainda gosto de me prostituir, ir nas casas das primas. Ah, eu ainda gosto de ir para festas, baladas, ainda gosto de fazer tudo isso. Então você não tem Jesus no coração. Você demonstra que não ama a Jesus. Porque eu só demonstro que amo a Jesus quando eu quero Ele na minha vida. Quando eu renuncio tudo aquilo por amor a Ele. E é aí que eu demonstro que amo a Ele. Não é só por boca, não é só por palavra, mas é através eu demonstrando, é através de eu me arrependendo, que aí eu demonstro que amo ao Senhor. Você quer Jesus? Eu quero, eu me arrependo. Eu não quero mais nada desse mundo. Eu renuncio tudo por amor ao Senhor. Aí que você demonstra que ama a Ele. Porque o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que adianta nós ganhar o mundo inteiro, irmãos, e perder a nossa alma? O que adianta eu gozar da vida? O que adianta eu gozar das coisas deste mundo e perder a minha alma? Perder a minha salvação? Não ter mais a oportunidade da minha salvação? Enquanto estamos em vida, ainda temos a oportunidade, ainda temos essa oportunidade de vir, de nos arrependermos. Mas quando a porta da graça se fechar, não temos mais essa oportunidade. Enquanto você está vivo, aproveite, venha para Jesus. Venha, corra para os braços de Jesus, se arrependa, volte aos caminhos do Senhor. Você que se afastou, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda que não conhece a palavra, venha até Jesus, porque Jesus ele quer te dar essa oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa, por quê? Porque você vai sentir uma alegria, uma paz que o mundo não pode te dar. Você pode beber, você pode farrar, você pode se prostituir, pode fazer tudo isso, mas é uma alegria prazerosa, é uma alegria momentânea. Você aproveita naquele momento, mas quando chega em casa você se sente triste, você sente um vazio dentro de você. Não é a mesma alegria que o Espírito Santo tem para te dar, porque a alegria que o Espírito Santo tem para te dar é uma alegria verdadeira, é uma alegria que não vai te trazer dor, é uma alegria que vai te fazer feliz verdadeiramente. Você não vai estar com sua mente perturbada, porque quantos hoje não estão com suas mentes perturbadas, procurando se matar, de depressão, cheio de depressão, entrega a sua vida a Satanás. E é isso o que Satanás tem feito, tem cegado os olhos das pessoas, tem colocado no coração de muitas pessoas que já estão do jeito delas, elas vão ser salvas, que já servindo ao Senhor de todo jeito, elas vão ser salvas só por estar dentro da casa do Senhor, por estar sentado numa cadeira, dando glória a Deus, louvando. Isso quer dizer que já está salvo, não. Porque a verdadeira salvação, se você quer ter a oportunidade da salvação, você deve confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É confessando e também se arrependendo, decidindo guardar a palavra. É eu me decidindo entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é Jesus. Não é fácil você entrar pela porta estreita, porque a porta estreita ela vai requer percas, você vai ter que perder. Quem entrar pela porta estreita, renuncie. Largue as coisas do mundo, porque não é fácil entrar pela porta estreita. Muitos têm entrado pela porta larga, porque a porta larga é um caminho fácil. A porta larga vai te dar tudo. Você pode viver aqui de qualquer jeito, você não precisa fazer isso, largar isso. Viva a sua vida do jeito que você quer. Aí muitos estão hoje dentro da casa do Senhor se enganando, que acham só porque está vestido de paletó, gravata, ouvindo a palavra, ouvindo louvor, quer dizer que já está salvo. Não, é você renunciando. É você largando tudo por amor ao Senhor Jesus,
Os apóstolos teve que largar tudo por amor ao Senhor Jesus. Eles teve que deixar tudo, família, eles teve que deixar tudo por amor à palavra. Eles eram esbofeteados, eles eram até arrancados, decapitados, mortos por amor à palavra. E muitos hoje nós negamos ao Senhor Jesus por qualquer coisinha. Eu mesmo, no começo, já me fizeram essa pergunta: você quer aceitar o Jesus? E eu negava: não quero, porque ainda gostava das coisas do mundo. Eu já fui de negar ao Senhor, eu admito, já fui de negar. E a partir do momento que fazemos isso, é uma dor. O Espírito Santo fica triste, porque o Senhor Jesus, ele fala que só tem como a gente ser salvo, ele só vai confessar nós diante do Pai se confessarmos a Ele, mas se negarmos, Ele também vai negar você diante do Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Então tenha cuidado, porque você não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Aproveite essa oportunidade enquanto você está vivo, porque quando você descer à sepultura, ou quando Jesus voltar, se você não estiver bem com Deus, você não sobe, ou se você estiver descido à sepultura, você também não vai para o céu, é lago de fogo. Me desculpe, mas eu tenho que pregar a verdade, queira ou não, tenho que pregar a verdade, você gostando ou não, eu tenho que pregar a verdade. João Batista pregava a verdade: arrependei-vos e batizai-vos, para que o vosso pecado seja perdoado, porque em verdade vos batizo com água, mas virá outra após mim que vos encherá com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista até pregava: raça de víboras. Eles chegavam aos fariseus para ser batizados por João Batista. E aí João Batista, ele dizia na cara: olha, se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Até o próprio Jesus também, ele pregava isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele pregava mais no inferno do que no céu. Jesus, ele pedia para que viemos vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora em que ele vem. E é preciso que venhamos estar preparados para que nesse dia venhamos subir com ele, venhamos renunciar cada dia mais. E a partir do momento em que eu vou renunciando, que eu também vou me santificando, eu vou estando em comunhão com o Senhor, eu vou estar obtendo intimidade para com o Senhor. Então que venhamos aceitar ao Senhor Jesus, venha para o Senhor Jesus, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Maria não vai te salvar, Pedro não vai te salvar, João não vai te salvar, santo nenhum vai te salvar, somente o Senhor Jesus. Ele é o único Salvador, o único que pode te dar a vida eterna. Não é santo, não é idolatria, não é mais escultura, nada, é somente o Senhor Jesus. Ele que pode te dar a única verdadeira paz que o mundo não pode te dar. A mesma alegria, a mesma paz que temos hoje, é o Espírito Santo que nos dá, é o Senhor Jesus que nos dá. Não é nada desse mundo. Vocês estão perdendo o seu tempo. Não estamos perdendo o nosso tempo, estamos ganhando aqui. Estamos ganhando. Por mais que a gente não goste das coisas do mundo, estamos ganhando, porque hoje a gente tem a verdadeira paz que o mundo não pode nos dar. Por mais que ainda a gente sofre perseguições, por mais que ainda a gente sofre tribulações, pelejas, sofre coisas ainda nessa terra, é uma alegria imensa que nós sentimos. Não é momentária, mas é eterna. E que venhamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, renunciar tudo aquilo que entristece a Ele por amor à sua palavra. Então essa é a minha oportunidade. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo me induziu em uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14, que diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Olha só o versículo de número 13 novamente.
Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãos, aqui nós estamos diante da seguinte situação. Naamã, ele está com lepra, e a lepra, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que é a pior, ou era a pior doença daquele tempo. E ele pegou essa pior doença. A lepra matava aos poucos. Ela ia corroendo todo o seu corpo e arrancando o seu corpo. Ia perdendo membros, ia perdendo toda a sua pele, então até a morte. Ou seja, seria uma morte aos poucos e mais dolorida. Naamã era um homem importante, ele era um general de guerra. Naamã, ele era um homem muito importante, mas nem por ele ser importante a doença deixou de vir até ele. Desde já compreendo uma coisa: ainda que você tenha muito dinheiro, ainda que você tenha muita fama, ainda que você tenha uma estrutura diante de todos, bela, boa, mas se você não estiver protegido por Deus, protegido pela palavra de Deus, de nada adianta. Naamã, ele tinha a sua armadura, mas nem mesmo a armadura de Naamã foi capaz de protegê-lo da doença. Sabe por quê? Porque quando a doença vem, nada pode fazer com que você deixe de pegar ela, apenas a proteção de Deus. Você perceba que muitas são as pessoas que têm muito dinheiro, mas nem o dinheiro é capaz de fazer com que elas tenham uma boa saúde. Tem pessoas que não conseguem dormir bem, tem pessoas que não conseguem ter um bom sono, porque o trabalho enfada muito. O trabalho é tão impregnado na mente que a pessoa então não consegue pensar em outra coisa. Naamã aqui está nessa situação. Naamã aqui está em uma situação da qual é a seguinte: olha, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais ter uma vivência, melhor dizendo, uma convivência com minha família, com o meu lar, sem ter uma paz verdadeira. Porque se eu estou perto de minha esposa, estou doente, estou com lepra, não posso mais ser aquele homem virtuoso, aquele homem vigoroso. Se o meu rei disser: olha, precisamos batalhar, precisamos guerrear, eu não posso mais ir à guerra. Por quê? Porque a dor me corrói de tal maneira que eu não posso mais guerrear. Tem pessoas que estão nessa situação. Tem pessoas que não conseguem mais guerrear, tem pessoas que não conseguem mais batalhar, porque a doença, seja física, seja espiritual, seja emocional, está corroendo essas pessoas. Tem muitas pessoas que a doença está corroendo. Já não é mais aquela pessoa virtuosa, já não é mais aquela pessoa animada, já não é mais aquela pessoa alegre. Tem muitas pessoas que perderam a alegria da vida por causa de doenças. Tem muitas pessoas que perderam a alegria da vida por causa de enfermidades. Não tem mais aquele ânimo, não tem mais, eu vou falar sobre isso também. Tem enfermidades que veio sobre o corpo, mas são muitas também as pessoas que a enfermidade está no coração por causa que perdeu alguém que amava, por causa que foi machucado por alguém, foi machucado por uma mulher, foi machucado por um homem, foi machucado seja por um pai, seja por uma mãe, seja por um abandono, seja por desprezo, seja por amizades. Passou por situações que hoje olha e diz o seguinte: não tenho mais prazer em confiar em ninguém, não tenho mais prazer em ter alegria, não tenho mais prazer em estar em meio a amizade, estar em meio a pessoas, não tenho mais prazer de vida. Você entende uma coisa: nem tudo é como a gente quer, nem tudo sai como nós desejamos, nem tudo acontece como queremos, nem tudo acontece conforme a nossa vontade. Mas sabe o que é isso? É a palavra nos ensinando em Provérbios capítulo de número 16, verso 1, é do coração do homem, é da natureza humana, fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Senhor, a última palavra ela vem do Senhor, a resposta que tem o decreto por cima dela é a palavra de Deus. Aí tem muitas pessoas que, por não colocarem Deus em seus planos, acabam frustradas, acabam decepcionadas, acabam chorando, acabam se lamentando, acabam então murmurando, atraindo sobre si maldição. Tem muitas pessoas que as coisas por não saírem conforme elas quiseram, hoje então murmura e coloca sobre si maldição. A minha vida não presta, nada dá certo em minha vida. Por quê? Porque não colocou o Espírito Santo de Deus em seus projetos. Tem muitos projetos de muitas pessoas dando errado, sabe por quê? Porque ele não colocou o Espírito Santo de Deus nesses projetos. Coloque o Espírito Santo de Deus em seus projetos e tudo sobre a sua vida será bem sucedido. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vai na frente, quando Deus vai na frente, ele vai quebrando corrente, ele vai desfazendo laço, ele vai quebrando toda amarração, ele vai fazendo coisas grandiosas, poderosas, tremendas acontecer. Agora é necessário entender uma coisa de suma importância: não é a nossa vontade, a vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus, é a vontade soberana de Deus. Você tem o seu direito de escolher. Agora você pode escolher entre dois: se você quer ser conduzido por seu próprio coração ou se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você tem essa escolha. Qual era o desejo de Naamã? Eu vou ver o profeta Eliseu e eu quero que ele me receba como sou eu importante. Eu quero que ele me receba, ponha a mão sobre mim, ou seja, curado. Foi isso que aconteceu? Não. Ele chega, Eliseu não dá nem as caras, manda seu servo Geazi até lá e dizer: olha, o meu Senhor mandou que você, para ser purificado, se banhasse no Rio Jordão 7 vezes. O Rio Jordão naquele tempo estava podre. Ele não se agrada disso. Por quê? Porque um homem importante, como poderia se banhar em um lugar podre? Que atenção era essa? Que honra era essa? Tem muitas pessoas querendo ser honradas, tem muitas pessoas querendo ser exaltadas pela posição da qual está, mas para Deus não tem isso. Para Deus não importa a posição, para Deus importa a humildade no coração, porque o próprio Senhor Jesus, ele foi claro em falar: aqueles que se exaltarem serão humilhados, mas aqueles que se humilharem serão exaltados. Sabe o que é isso? É Deus nos ensinando: olha, os céus é diferente da terra. A terra, as pessoas se gloriam, as pessoas passam por cima das outras. No céu não. No céu a maior honra é aqueles que se humilham. A maior honra está sobre a humildade, não está sobre o orgulho, não está sobre a avareza, não está sobre nada de ganância, mas sim sobre os humildes. A bênção do Senhor está sobre os humildes da terra. Agora você perceba uma coisa: Naamã, ele não aceita isso, mas o seu servo, por querer o bem do seu Senhor, ele fala no versículo 13: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Sabe o que é isso? É todas as pessoas que amam verdadeiramente vai querer o seu bem, vai fazer com que você seja conduzido até os caminhos do Senhor. Quem não quer o seu bem nunca vai te conduzir à igreja. Quem não quer o seu bem nunca vai te conduzir à casa do Senhor. Quem não quer o seu bem nunca vai te conduzir até os caminhos do Senhor Jesus. Mas todas as pessoas que querem teu bem vai conduzir você a ficar mais próximo de Deus. Você deve ter amizades que te digam: olha, vamos para a igreja. Você deve ter amizades que te digam: olha, vamos ler Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos louvar a Deus, vamos buscar o Senhor, vamos louvar, vamos engrandecer ao Deus vivo que nos deu a oportunidade de o adorarmos. Agora, as falsas amizades, as más amizades faz você perder, corromper
romper os bons costumes. Quais costumes? Um costume de ser um bom homem, uma boa mulher, um costume de ser uma pessoa íntegra, fiel, obediente à palavra de Deus. As más conversas, as más amizades, as más pessoas faz você corromper o que há de bem em você, o que há de bom que Deus colocou em você. Agora preste atenção, esse servo mostrou que ele queria o bem do seu Senhor. É por isso que ele diz: Senhor, faça o que o homem de Deus está mandando, faça isso. Se fosse uma coisa grandiosa, o Senhor faria, mas uma coisa simples, Senhor, faça. Aí Naamã deu ouvidos. Quando ele dá ouvidos, ele vai lá, ele mergulha a primeira vez, ele mergulha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Sabe o que é isso? Obediência. Sabe o que é isso? Humilhação. Sabe o que é isso? É retirando o orgulho do coração e encravando a humildade, encravando o gesto de humilhação, encravando o gesto, marcando então atitudes de humildade, de obediência. Tem muitas pessoas que por não obedecerem não recebem bênçãos. Já outros estão em processo para obedecer. Tem pessoas que estão na carruagem igual a Naamã, pessoas que estão na carruagem mas não estão querendo obedecer a voz do homem de Deus, a voz da mulher de Deus. Tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo, mas quando então obedecer à vontade que Deus falou através de um servo dele, da serva dele, então a vida vai mudar, a vida vai se tornar totalmente diferente. Olha o versículo 14, Naamã mergulha 7 vezes, quando Naamã vai saindo, é curado, é purificado, é limpo, de forma imediata. É a palavra de Deus se cumprindo, é a palavra de Deus sobre o homem de Deus se cumprindo, para que assim haja honra, para que assim haja exaltação, e o nome do Senhor foi e sempre será glorificado. A Bíblia diz que a carne de Naamã ficou como a carne de uma criança, a carne de um menino, uma carne que estava enferma, estava leprosa, estava perecendo, estava morrendo, estava esbranquecente. Ficou uma carne como de um menino, uma carne de vigor, uma carne forte. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus que se cumpre sobre a vida daqueles que obedecem. Naamã obedeceu, foi curado, porque todas as pessoas que obedecem à palavra de Deus, elas são exaltadas, mas aquelas pessoas que desobedecem à palavra de Deus, elas são envergonhadas. Oh, glórias! Todas as pessoas que obedecem à palavra do Senhor, elas são honradas, mas as pessoas que não obedecem à palavra do Senhor, essas são envergonhadas. Para você ter sua cura, para você ter o seu milagre, para você ter a sua bênção, é necessário obedecer à palavra de Deus. É necessário obedecer à palavra do Senhor. Está na hora de perder o orgulho. Provérbios diz que o orgulho procede à queda, mas com a humildade vai a honra. Sabe o que é isso? É Deus nos ensinando. Para ver milagre, para acontecer milagre, é necessário que haja humildade. Para ver humildade, é necessário que arranque do coração o orgulho e jogue fora. Arranque do coração a prepotência e jogue fora, para que então possa empurrar, guardar a humildade no coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Deus. Vamos agora fazer a oração final para ter um encerramento dessa live. Espírito Santo, ó Senhor, todas as pessoas que assistiram até aqui, que vão assistir, Senhor, sejam elas tocadas pelo Teu poder, sejam elas tocadas, ó Senhor, pela Tua presença. Meu Pai, pessoas que estão enfermas, Senhor, pessoas que estão doentes, sejam essas pessoas curadas em nome do Senhor Jesus, Pai.
Que a cura, ó Senhor, vá de encontro à casa de cada pessoa. Que a libertação vá de encontro à casa de cada pessoa. Que pessoas, ó Senhor, que assistirem esse vídeo, Senhor, que estão no caso assistindo esse vídeo, que elas sejam, ó Senhor, tocadas por Ti. Pessoas, ó Senhor, que já estão se sentindo mal, seja elas tocadas, Senhor, libertas em nome do Senhor Jesus, Pai. Vejo pessoas com vontade de vomitar, ó Senhor, seja essas pessoas tocadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Faça com que toda bruxaria seja posta para fora. Em nome do Senhor Jesus, é uma ordem. Todas as bruxarias sejam postas para fora. Todas as bruxarias sejam quebradas. Todas as bruxarias sejam desfeitas. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado através disso. Meu Pai, pessoas que estavam doentes, Senhor, que sejam então curadas através desse vídeo. Que pessoas que estavam enfermas sejam curadas através desse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto cura. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto libertação. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto que essa pessoa, ó Senhor, será usada por Ti para testemunho, para glorificação da Tua palavra, para a honra do Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que isso suceda. Em nome do Senhor Jesus, que isso suceda. Em nome do Senhor Jesus, que isso suceda. Pessoas sejam libertas em nome do Senhor Jesus, pessoas sejam curadas em nome do Senhor Jesus, portas de emprego sejam abertas em nome do Senhor Jesus, portas financeiras sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, quebra correntes, cadeados em nome do Senhor Jesus sobre a vida dessas pessoas que a vida sentimental estava amarrada. Pessoas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Eu recebo o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Eu recebo o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Novamente digo: cultos, quarta, sexta, domingo, 19h30 da noite, vigílias às quintas-feiras, às 20 horas, das 20 horas até a meia-noite, e consagração e jejum, das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. Estamos aqui na igreja IBR, se localiza em Jericó, Paraíba. Convido a todos vocês para que façam parte, que os milagres de Deus aconteçam, que vocês possam vivenciar coisas sobrenaturais em nome